Uma das questões mais sérias na economia global neste início de 2013 é o problema do teto da dívida lá nos Estados Unidos. É muito importante que a gente saiba sobre esta questão em todos os detalhes. E quem vai nos ajudar a entender isto é o economista-chefe da Bradesco Asset, Fernando Honorato Barbosa. Tudo bem? Olá, Luciane, tudo bom? O que é o problema do teto da dívida lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, quem tem o direito de gastar é o Congresso americano. E o Congresso americano terceiriza, ele delega esse direito para o Tesouro. Então, sempre que o Tesouro vai gastar alguma coisa, ele acaba sendo limitado por um valor dado pelo Congresso. Olha, até este ponto você pode gastar. Bom, à medida que o tempo foi passando, o governo americano gasta mais do que ele arrecada. Então, a dívida vai se acumulando. E o Congresso tinha determinado lá atrás um teto de dívida de 16,4 trilhões de dólares, né, que bateu no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, a partir deste ponto, quer dizer, o Congresso, digamos, o governo americano precisa de uma autorização do Congresso para poder gastar, a partir desse ponto, valores maiores para pagar despesas básicas, como saúde, educação, juros da dívida, que é algo fundamental para os mercados. O próprio principal da dívida é isso que está em jogo no debate do teto da dívida, que a gente vê que já estourou alguns meses. E não é sustentável. Como conseguir mais recursos? Pois essa é a briga política, esse é um pouco do debate que a gente vê mais recentemente. Então, de um lado você tem os democratas querendo aumentar o teto da dívida, do lado dos republicanos eles estão tentando forçar, na verdade, que o governo limite suas despesas, essa é a questão central. Então não tem muito jeito, ou você aumenta a arrecadação, que parte foi feito, né? O Obama já conseguiu uma primeira leva de aumento de impostos no começo do ano, mas agora a disputa está justamente nesse estágio, onde para você conseguir uma concessão dos republicanos para aumentarem o teto da dívida, você vai ter que provavelmente reduzir despesa. Ou seja, os democratas, o presidente Obama, vai ter que propor ao Congresso americano um conjunto de cortes em temas delicados, como despesas de saúde, despesas sociais, para poder ganhar dos republicanos o direito de aumentar o teto da dívida e, portanto, continuar gastando recursos nos próximos meses, porque senão a economia americana vai ser paralisada. Quer dizer, as despesas do Congresso, do Tesouro americano, vão ser paralisadas. Esse é o Boehner, que é quem, enfim, concentra todas as demandas dos republicanos, que, portanto, é a grande voz de oposição hoje em dia no Congresso americano. Essa paralisação da economia norte-americana chama-se abismo fiscal, é isso? O abismo fiscal é composto de algumas etapas. Uma delas é o teto da dívida. O primeiro aconteceu em janeiro, dia 1º de janeiro, com o aumento da receita. A segunda é agora o teto da dívida. E tem dois outros temas que vão acontecer nas próximas semanas, um especificamente dia 1º de março e outro no final de março, que é o sequestro de gastos. Quer dizer, tem uma regra no orçamento americano que vai fazer com que as despesas sejam automaticamente cortadas, e claro que o presidente Obama não quer que isso aconteça, porque isso vai cortar despesas correntes, e mais para o fim do mês de março, o Tesouro, quer dizer, tem que conseguir nova autorização do Congresso para gastos correntes, gastos de dia a dia que não estão diretamente ligados ao teto da dívida, mas que, enfim, são todos no abismo fiscal. E aí, naturalmente, quer dizer, se esses temas não forem resolvidos, é por isso que se fala abismo fiscal, a economia americana cai numa fase de baixíssimo crescimento, que, portanto, se convencionou chamar desse abismo condicionado às questões fiscais, que são receitas e despesas do governo. Consequências péssimas para os Estados Unidos e para o mundo e principalmente aqui para nós. Eu acho que assim, se a gente começar até pelas consequências dos Estados Unidos, um pouco do que a gente já falou, a sensação que dá é a seguinte: se tiver uma paralisia total dessas negociações, a gente vai ver, por exemplo, você tem o risco inclusive da dívida americana deixar de ser paga. Esse seria o pior dos cenários, né? Onde, se o Congresso não autorizar novas despesas ou novo aumento da teto da dívida, o governo vai se ver na seguinte situação: ele tem que priorizar uma série de despesas. O que ele vai pagar? E aí, não pagar o juro da dívida, por exemplo, causaria um default da dívida americana. É algo impensável, isso não vai acontecer. Mas os mercados temem que, se a discussão for nessa direção, isso possa acontecer, os Estados Unidos possam ter a nota de risco deles rebaixada pelas agências. Então são consequências bastante danosas para a Bolsa, para as moedas, para as commodities, né? Se a gente pensar um pouco de forma mais ampla para o mundo, acho que o grande tema é a volatilidade. Quer dizer, a volatilidade cresce demais.
mesmo que não venha acontecer e ninguém em sã consciência acha que os americanos vão deixar de pagar sua dívida, os mercados reagem às discussões. Então aumenta muito a volatilidade, aumenta o custo de financiamento de todo mundo. Por exemplo, o Brasil seria afetado, os fluxos de capitais eles ficam prejudicados, as taxas de juros no mundo sobem. Então você tem um cenário de muito mais volatilidade do que a gente está habituado, como aconteceu em 2011, quando se discutiu o teto da dívida, também lá em meados do segundo, terceiro trimestre. No dia a dia do brasileiro, essa questão do aumento dos juros, como é que ele pode observar isso, verificar isso? O risco? Pois é, assim, eu acho que é algo bastante... leva tempo para chegar no consumidor final, no dia a dia dos juros, mas o que tem na prática é o seguinte: se você aumenta o risco no mundo, todo o capital fica mais caro, quer dizer, o custo de empréstimo fica mais caro no mundo. Então, os financiamentos para as empresas ficam mais caros, as empresas conseguem fazer menos negócios, portanto, talvez a capacidade delas continuarem gerando emprego diminui. Os bancos vão tomar dinheiro emprestado mais caro lá fora, então também as taxas de juros podem subir, e aí tem toda uma cadeia de sequências que bateria no dia a dia de um cidadão comum brasileiro. Mas eu acho que essa sequência ela leva um pouco de tempo, quer dizer, felizmente o Brasil está numa situação razoavelmente privilegiada de ter alguns colchões para mitigar esses riscos, ainda que eles existam e possam acontecer. Ok, muito obrigada. Obrigado a você, obrigado. Muito obrigada por essa participação aqui no site La Presse. Muito obrigado. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.